Olá, tudo bem? Euclides do canal Radiologia Profissional. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os efeitos biológicos das radiações. Quais são esses efeitos? Será que com muita ou com pouca radiação eu posso ter problemas de saúde? E quais são esses problemas que eu posso ter? Conheça também as características e os tipos desses efeitos biológicos. Se você se interessa por esse assunto, peço que você deixe seu joinha, deixe seu like, deixe seu comentário e você que não é inscrito, se inscreva no canal Radiologia Profissional. Você vai estar contribuindo com o nosso canal para que eu possa continuar gravando vídeos aqui e postando conhecimentos sobre radiologia. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Bom, então nós temos aqui a classificação das radiações. Nós temos a radiação não ionizante e a radiação ionizante. Vamos começar vendo aqui a radiação não ionizante. Ela atinge o átomo e não altera a localização desse elétron, né? Não acontece nada com o elétron. Essa radiação ela não tem assim tanta força para poder alterar aqui a estrutura desse átomo, tá? Então a radiação sempre ela vai atingir o elétron que está aqui em volta desse átomo. Mas só que essa radiação não ionizante, ela não tem assim muita força para poder bater aqui nesse elétron e alterar em alguma coisa esse átomo. Já a radiação ionizante, ela tem uma força maior, tá? Ela atinge o átomo, só que essa radiação tem tanta força que ela consegue deslocar o elétron da camada. Ela muda o seu trajeto aqui, como nós podemos ver, mas desloca esse elétron do lugar e altera assim a estrutura desse átomo, né? Ele altera quando é sofrido um tipo de radiação aqui, ela bate nessa camada, ela consegue ejetar esse elétron daqui, deslocando, é lógico que ela desloca o seu trajeto, a radiação ela se desloca, ela sai do seu trajeto, mas ela tem essa força também de deslocar aqui esse átomo. Então, como nós sabemos, existe uma organização biológica, né? Como isso, coisa que nós já aprendemos lá na época do colegial. Nós temos essa organização biológica. Não sei se vocês lembram, é do átomo, né? O átomo forma uma molécula, a molécula forma uma célula, a célula forma um tecido, o tecido forma um órgão, que forma um sistema, que forma um organismo. É assim a nossa organização biológica. Se um átomo tem essa estrutura defeituosa, por exemplo, recebeu aqui uma radiação ionizante, tem aí a sua estrutura comprometida, esse átomo, com certeza ele vai formar uma molécula com uma estrutura defeituosa, uma célula com estrutura defeituosa, um tecido e assim por diante. Pode chegar até um organismo defeituoso porque uma célula teve a sua estrutura defeituosa devido ao impacto aqui dessa radiação ionizante. Então, pode acontecer aí de ter um tecido, uma estrutura, uma célula, até mesmo um organismo todo defeituoso devido aí ao impacto dessa radiação ionizante nessa camada, deslocando esse elétron, deixando esse átomo desestruturado. Esse átomo desestruturado vai se formar outro, vai se formar outro, vai se formar outro, até formar aí a molécula, a célula, o tecido, o órgão, o sistema e o organismo. Agora temos aqui os tipos de radiação, né? Nós vemos aqui a classificação acima, que nós vamos ver os tipos de radiação. Nós temos a radiação alfa, que é uma radiação baixa, né? Nós temos aqui essas placas aqui, simbolizando o papel, o alumínio e o chumbo. A radiação alfa é uma radiação bem fraca, que até mesmo o papel pode barrar esse tipo de radiação. Nós temos aqui a radiação beta, onde ela atravessa o papel, só que ela será bloqueada pelo alumínio. O alumínio consegue bloquear essa radiação beta. Já a radiação gama e os raios X já são radiações ionizantes. Essa radiação ela tem a força de passar pelo papel, pelo alumínio e ser bloqueada apenas pelo chumbo aqui, né? O raios gama e raios X. Ela é bloqueada aqui apenas pelo chumbo. Aqui podemos ver também um desenho aqui exemplificando, né, simbolizando a célula, o cromossomo e o DNA. Nós temos aqui esses desenhos exemplificando aqui a célula, nós temos aqui a membrana, essa parte aqui, laranja claro, essa parte amarela, né? Esse laranja mais escuro aqui, o citoplasma, e aqui no meio o núcleo, essa parte aqui, o núcleo. Dentro desse núcleo estão os cromossomos, né? Exemplificado aqui por esse desenho, dessa forma aqui nesse desenho. E dentro desse cromossomo, eu até fiz aqui uma ampliação, nós podemos encontrar que nós encontramos aqui o DNA.
O DNA, o que seria o DNA? O DNA é como se fosse o nosso chip, né? O nosso chip onde aqui está armazenado todas as nossas informações. Se nós temos aqui, se nós vamos ter olhos azuis, olhos castanhos, cor do cabelo, a cor da pele, se nós temos algum problema de saúde ou não, como nós somos, né? Como a nossa característica genética, tá? Toda a nossa característica genética está armazenado aqui dentro desse DNA. Aqui dentro está armazenado todas as nossas características, como nós somos fisicamente, da maneira que nós somos, até o nosso jeito de falar, né? Por isso que muitas vezes aí a criança fala que a criança tem mais o jeito do pai, puxou mais pelo pai ou pela mãe, porque puxa esse código genético. O mesmo código que eu tenho aqui, eu vou passar para o meu filho. Então, as características que eu tenho aqui, geralmente eu vou passar para o meu filho. É lógico que aí tem o da mãe e do pai, mas algumas características daqui, que são minhas, eu vou passar para o meu filho através desse DNA. Então, aqui é onde nós temos todas as nossas características. Aqui, nesse outro desenho aqui, eu mostrando aqui para vocês aqui esses desenhos geométricos aqui, mas assim, eu mostrei esses desenhos acima aqui para vocês, por quê? Para que vocês possam entender esse desenho aqui embaixo. Esse desenho aqui exemplificando células sadias e células cancerosas. Então, aqui nós podemos ver, as células sadias são de tamanhos, tá? Encaixes aqui perfeitos. Estão vendo aqui que eles são do mesmo tamanho e o encaixe aqui, tudo encaixadinho, bonitinho, perfeito. Já essas aqui são células de tamanhos diferentes e como são de tamanhos diferentes, não podem ter encaixes perfeitos. Elas não podem ter os encaixes perfeitos aqui. Sobram espaços aqui, vocês podem ver. E ela está de maneira desordenada, né? Ela cresceu de uma maneira desordenada. São assim as células cancerosas. Elas crescem de maneira desordenada. Mas por que essa célula cresceu de maneira desordenada? Porque aqui ela sofreu esse tipo de radiação. Esse átomo ele foi desestruturado. E aí, como nós vemos, um átomo desestruturado, ele vai formar outro átomo desestruturado, vai formar uma célula desestruturada, um conjunto de átomos, vai formar uma molécula desestruturada, células, tecidos, órgão, organismo, e é onde pode formar aqui essa célula mal estruturada. Por quê? Porque começou lá do átomo. Então essa célula aqui é a célula cancerosa, tá? Fica dessa maneira aqui, ela fica mal organizada, ela fica toda desestruturada aí na sua formação. Essa célula afetada, muitas vezes ela pode sofrer radiação ionizante. Nós vemos a célula como se fosse a pele, mas pode ser também um órgão. Ela pode ser aqui um órgão, pode ser vamos dizer assim, um tecido que forma o coração, por exemplo. Aí esse paciente pode ser levado até a óbito, né, no caso. Se for uma célula cancerosa, por exemplo, no pulmão, também o paciente pode ser levado a óbito, porque muitas vezes nós vemos assim célula, nós pensamos na nossa pele, né? Nós pensamos na constituição, principalmente quando a gente fala em tecido, nós pensamos na constituição da nossa pele. Mas pode ser aqui um órgão, tá? Pode ser um órgão também, que é constituído, porque átomo é onde nós temos átomos, né? Nós estamos em todos os lugares do corpo, as células. Então pode ser aqui, se for numa pele, muitas vezes acontece aí uma morte tecidual, uma intervenção cirúrgica, alguma coisa pode resolver, mas se for num órgão vital, pode até levar à morte. Então esse é o problema grande que nós temos aqui. Ainda nessa outra imagem aqui, nós perguntamos assim, se a célula atingida for uma célula reprodutiva, né? Como que nós fazemos, né? No caso aqui, o espermatozoide. Por exemplo, você sofreu uma radiação e essa radiação ionizante, ela atingiu lá, ela deslocou esse elétron que estava lá num átomo que estava fazendo a formação da sua célula reprodutiva, que estava fazendo parte da sua célula reprodutiva, no caso, né? Aqui no caso o espermatozoide pode ser também um óvulo, pode causar aí uma esterilidade, ou como nós vemos aqui, a mutação desse espermatozoide. Nós vemos aqui os espermatozoides sadios, né? Sadios, e aqui os espermatozoides com mutação, ó. Nós vemos aqui com mutação, tá? Aqui com 2 flagelos, nós vemos aí esses espermatozoides com mutação. Imagina um espermatozoide desse sendo fecundado, o prejuízo que vai trazer, o problema que vai trazer. Aí vai ser um bebê, com certeza um bebê vai nascer com problema, né? Com algum defeito aí, com defeito físico mesmo, né? É o que acontece aí, por exemplo, se a pessoa sofre uma radiação justamente nessa célula reprodutiva. Aqui na outra imagem, nós vemos aqui a radiosensibilidade, né? As partes do nosso corpo onde tem alta, baixa e média radiosensibilidade. Nós vemos aqui alta radiosensibilidade na medula óssea, no baço, nas gônadas, onde pode alterar, dar esse problema aqui no espermatozoide, ou então
no óvulo, no caso, as gônadas, tá? No cristalino, né, nos olhos e os linfócitos. De média radiosensibilidade que nós temos no nosso corpo é a nossa pele, o fígado, o coração e o pulmão. E de baixa radiosensibilidade nós temos os músculos, né, do corpo, os ossos e o sistema nervoso. Então as partes aí que necessitam de uma maior atenção nossa é essa aqui, né, a medula, baço, as gônadas, o cristalino, os linfócitos e também as glândulas, né? Nós temos as glândulas também, a parte de tireoide, onde controla toda a parte hormonal do nosso corpo também. É necessário sempre que possível a proteção aí dessa região, a proteção para essa radiação, para esse tipo de radiação ionizante, tá bom? Aqui abaixo nós temos as classificações dos efeitos biológicos. Esses efeitos biológicos eles podem acontecer com doses baixas ou alta. Não tem uma quantidade exata de radiação que determine se você terá problemas ou não, né? Não tem uma quantidade certa, assim. Aquela quantidade X, por exemplo, vai me dar problema e se eu receber menos quantidade, não. Não tem. Aqui nesse efeito estocástico, nós temos os problemas que podem dar de várias maneiras, tá? Não tem uma dose certa. Pode ser com pequena dose ou com grande dose. É como assim, eu dou exemplo assim, como se fosse na loteria, né? Na loteria você tem uma probabilidade de ganhar, quanto mais você jogar, mais você tem uma chance de ganhar. Aqui no caso, quanto mais radiação você tomar, mais chance você vai ter de ter algum problema de saúde. É claro que também você pode receber uma dose pequena uma vez só e já ter problema, né? E já ter problema na saúde. Então, aqui não é algo determinante, tá? Não determina o quanto de radiação você tomou para você ter problema ou não. Se você tomar uma dose baixa, você pode ter problema. Se você tomar uma dose alta, você pode ter problema. Se você tomar 10 vezes a radiação, você pode ter problema. Se você tomar uma vez, também você pode ter problema. Aqui não tem essa definição. Então, esse é o efeito estocástico. No efeito determinístico, quanto maior a dose, maior será o efeito. Cada corpo tem um limite para suportar essa radiação, né? Cada um tem aí o seu limite, né? Não tem como a gente especificar, homem tem um limite, mulher tem outro limite, o branco tem um limite, o negro tem um limite. Não, cada corpo, cada organismo tem um limite para receber aí esse tipo de radiação. Passando desse limite que cada corpo tem, né, diferente um do outro, partindo desse limite, a quantidade de radiação sofrida vai determinar aí a quantidade de problema que você vai ter também. Vai determinar a quantidade de problema que a pessoa terá. Por exemplo, aqui no caso, diferente do estocástico, que você não tem um limite, você não tem aí algo determinado, aqui no determinístico é algo determinado, tá? É a maneira de você lembrar também. O efeito determinístico, ele determina o quanto de radiação você tomou, é o quanto de problema que você vai ter de saúde, tá? Então, é uma maneira para você memorizar, tá bom? Você que precisa fazer um trabalho, uma prova aí, é uma maneira de você lembrar disso aí. Efeito determinístico é uma quantidade determinada que você toma de radiação e você vai sofrer aí um problema, você vai ter um problema aí na sua saúde. Então, essa é uma maneira aí de você lembrar. Aqui embaixo nós temos aqui os tipos de efeitos biológicos, né? Os efeitos aqui variados, tipos de efeitos biológicos que vai ocasionar ou não problemas na nossa saúde. Nós temos aqui os tipos de efeitos biológicos. Os somáticos, os efeitos somáticos, ele não transmite, né, para os descendentes. Aí no caso você tem um problema de saúde, você sofreu a radiação, não foi afetado a sua célula reprodutiva, o DNA. Então você não passará para o seu filho, né? Seu filho não vai ter problema, você não vai transmitir para o seu filho, no caso aqui dos efeitos somáticos, tá? É um problema que você teve, mas você não foi afetado nem na sua célula reprodutiva, nem no seu DNA. Então você não vai passar para o seu filho. O genético já transmite para os descendentes, né? Ele transmite para outras pessoas, para os seus filhos. Então, o genético ele transmite para os descendentes através de alterações, né? Alterações que foram ali introduzidas, se você sofreu ali uma carga de radiação no seu DNA, ou então na sua célula reprodutora, você vai transmitir para o seu filho aí esse problema de saúde através aqui dos efeitos genéticos, tá? Os teratogênios não atinge assim, por exemplo, se a mulher está grávida, não atinge a mãe diretamente, mas atinge o feto. No caso, vai atingir o feto. Por exemplo, se a mulher recebeu lá uma dose de radiação
E vamos supor assim que ela não sabia que estava grávida e recebeu uma dose de radiação lá na região do abdômen, por exemplo, no útero. Só que essa radiação não teve problemas para a mãe, mas esse problema afetou o bebê que estava na barriga, afetou lá a criança, tá? Então, foi um problema direto aí que afetou direto a criança. Então, esse é o exemplo de efeito teratogênio. Hoje nós podemos contar aí com vários equipamentos que nos auxiliam na proteção radiológica, como avental de chumbo, protetor de gônadas, protetor de tireoide, óculos plumbífero, luvas de chumbo e muitos outros materiais aí que podem nos ajudar. Hoje nós temos uma sala preparada, né? Uma sala onde essas radiações não ultrapassam a parede, vidros plumbíferos que nós utilizamos para continuar observando o paciente. No local onde é disparado, nós temos a nossa mesa de comando. Ele é um local preparado, um local protegido para que nós não tenhamos esse problema de contaminação com essas radiações ionizantes. É todo um ambiente preparado para nós profissionais e também para os pacientes, para que não possam acontecer nenhum outro problema de saúde em virtude dessas radiações ionizantes. Você gostou do assunto de hoje? Então peço que você contribua com o nosso canal Radiologia Profissional, que você já possa deixar o seu like, deixar aí o seu joinha, deixar o seu comentário. E você que não é inscrito, mais uma vez eu te peço que você se inscreva no canal Radiologia Profissional, contribua com o nosso canal para que eu possa continuar gravando vídeos, postando vídeos aqui sobre radiologia, tá bom? Então, um abraço a todos aí, fiquem com Deus.